conversar com vocês sobre o direito na economia disruptiva, ou seja, nós costumamos chamar a economia disruptiva todo aquele novo modelo de negócio que muda os padrões e as referências de um negócio já existente. Vamos colocar alguns exemplos. O primeiro deles, talvez o mais contundente, seria o Uber. E por que a importância disso e o enfrentamento de um lado direito, do outro lado a economia disruptiva? Veja, em primeiro lugar, o direito, apesar de ser um conjunto de normas de provisão hipotéticas de conduta, ou seja, dada uma determinada conduta, aplica-se uma norma Y, então ele está sempre no campo das previsões, nem sempre eu vou ter a norma que vai fazer a previsão a uma nova conduta, a um novo tipo de negócio. Talvez nasça daí o problema. Por quê? Porque a formação de um Estado, a formação de uma nação, ela parte de um texto inicial. Esse texto inicial é a Constituição. A Constituição brasileira, em especial, ela fala no quê? Fala no princípio da livre iniciativa, fala no princípio do desenvolvimento. E aí, muitas das vezes, nós esquecemos, olhando para uma lei ordinária, olhando para um decreto, olhando para uma lei complementar, nós esquecemos quais são e por quê, quais são os princípios e por que as pessoas se reúnem e realizam uma Assembleia Constituinte e se organizam em sociedade. Veja, se a Constituição é a norma que funda essa sociedade, ela elege seus princípios. Logo, a economia disruptiva vai ao encontro daquilo que chamamos de desenvolvimento. As pessoas querem fazer ligações, comunicar-se, conversar, através de ferramentas que sejam mais baratas, elas não são obrigadas a escolher por modelos mais caros. E por isso que aplicativos como o WhatsApp e outros referenciais são utilizados. As pessoas querem se locomover e nada proíbe, nada as obriga a se locomover da forma mais cara, da forma mais onerosa para o seu dia a dia. E aí o maior enfrentamento, por exemplo, de aplicativos como o Cabify, como o Uber, entre outros. Na semana passada, dentro desse espírito de compreensão do que é a economia disruptiva, o Tribunal do Estado, do Distrito Federal, aliás, decidiu que não existe vínculo empregatício entre o motorista do Uber e a empresa Uber. Pois bem, essa decisão é fundamental, porque imagine o processo inverso, para a gente entender qual é a relação do Uber. Supondo que eu crie um site de empregadas domésticas para realizar diaristas e outros empregados domésticos para afazeres domésticos. Motorista, jardineiro, diarista, enfim. Eu crio esse aplicativo e esse aplicativo cadastra pessoas. E esse aplicativo serve de ponte de ligação entre a pessoa em casa. Muito bem. Dali para frente, ele atribui qual é o preço, qual vai ser a referência, as pessoas se cadastram. Bem. Aonde existe o vínculo empregatício entre eu, o meu aplicativo, e essas pessoas? É exatamente assim que funciona o Uber. Ele tem uma proposta tarifária, as pessoas aderem se quiserem a ele ou não. As pessoas não têm horário, elas fazem o horário que bem entender, trabalham quando bem entender. Mas qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo está no atraso do direito brasileiro. O direito brasileiro sempre vê uma nova conduta e tenta aplicar a ele uma norma antiga, ao invés de aplicar um princípio fundamental, que é o princípio da livre iniciativa e do desenvolvimento. Assim é com uma série de novos aplicativos e de utilitários dentro da economia disruptiva. É um desafio para o direito, mas fundamental é nós não perdermos qual é o objetivo da sociedade. A sociedade nasce para o direito ou o direito nasce para a sociedade? É fundamental que o direito seja um elemento condutor do desenvolvimento e que não atrapalhe ele, muito pelo contrário, seja parceiro desse desenvolvimento. Esse é um debate profundo com muita coisa para ser comentada.